Olá. Nos últimos 12 meses, o Brasil perdeu 2 milhões de postos de trabalho. E desses, a maioria se perdeu em 2015, em função da crise econômica que nós enfrentamos. Nós vamos conversar agora com o senador Ataídes Oliveira e o nosso tema é justamente o desemprego. E um dos motivos que nos leva a essa entrevista é que o senador é autor de um requerimento que viabilizou uma audiência pública aqui na casa para confrontar os dados, as estatísticas, os levantamentos sobre esse mapeamento que precisa ser feito. Como anda o desemprego no país? O senador diverge em relação aos dados oficiais, não é isso, senador? Perfeito, Tânia. Por quê? Antes da realização desta audiência, eu já tinha a mais absoluta certeza de que estes números oficiais do governo, eles infram o número de empregados e subestima o número de desempregados. Eu já sabia. E com esta audiência realizada há 3 semanas atrás, acredito 3 semanas, com o coordenador de pesquisa do IBGE e também com a coordenadora de pesquisa do Ministério do Trabalho, nós chegamos a uma conclusão muito interessante, de que nós estamos literalmente correto com relação a esta metodologia de cálculos utilizada pelo IBGE. Ou seja, esse governo é peculiar a ele maquiar números. E, lamentavelmente, o número de desemprego no Brasil não é esse último dado que saiu de 8,9, representando 9 milhões e 200 mil desempregados para um PEA de 101 milhões de brasileiros, ou seja, PEA, pessoas economicamente ativas. Então, nesta reunião, nesta audiência, nós então tivemos essa confirmação de que essa metodologia do IBGE está errada e é enganosa. Mas eles alegam seguir a metodologia recomendada pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, não é isso? Perfeito, na OIT? Perfeito. Durante a nossa audiência, tanto o doutor Simar Pereira, coordenador do IBGE, disse repetidamente que todo esse trabalho de pesquisa é feito balizado na Organização Internacional do Trabalho, OIT. Entretanto, quando a gente vai lá na OIT e vê a metodologia e vê a fórmula de calcular, divergem literalmente do que o IBGE trabalha. É mesmo? É verdade. E aí chega a dar uma distorção, pelos dados oficiais, como o senhor falou, é um pouco mais de 9 milhões de desempregados. E pelos cálculos que o senhor apresenta, tem uma diferença muito grande em relação a esses 8,9%? Uma diferença muito grande. Um exemplo, Tânia, são os desalentados. O que é desalentados para o IBGE? São aqueles trabalhadores que durante 30 dias perderam o emprego, saiu procurando um novo emprego e não conseguiram encontrar. Então, aí ele sai da estatística de desempregado e entra para um outro grupo como desalentado. Mas a situação dele de não ter rendimento é a mesma. É a mesma. Continua o problema, só muda o nome. E aí, interessante que o coordenador disse o seguinte, olha, isso nós estamos seguindo, então, a OIT. Esse cidadão, ele não está mais procurando emprego. E o que é interessante, então, é que procurar emprego não é só bater na porta, conforme a OIT diz. Procurar emprego é buscar a ajuda de amigos, parente ou qualquer intermediário, é atualizar o currículo em redes sociais e profissional, é responder qualquer anúncio de emprego, é procurar por suprimento para a produção de algo, é registrar-se em agência de emprego, é solicitar alvará ou buscar recursos financeiros para montar o seu próprio negócio, contactar diretamente empregadores. Ou seja, este desalentado que o IBGE disse, será que ele não está fazendo uma dessas 7 questões tentativas, né?
para procurar emprego conforme a OIT? Resumindo, a história do desalentado é uma forma que o governo usa de maquiar os números do desemprego. O desalentado, que hoje, segundo o IBGE, representa 2 milhões e 100 mil trabalhadores. E a pessoa que está fazendo um bico, uma coisa, sei lá, arranja um jeito de consertar fazer um reparo na casa de alguém, fazer um reparo de costura, tentar arranjar uma coisa provisória enquanto... Essas pessoas entram em que tipo de estatística, senador? Olha só, que pergunta interessante, Tânia. Para o IBGE, este cidadão que trabalhou 1 hora no mês, com remuneração ou sem remuneração, ele é considerado empregado. Aí então eu perguntei à doutora Emília, coordenadora de pesquisa do Ministério do Trabalho. Ela disse, na nossa coordenação, nós vimos esta situação das pessoas que fazem bico com muita estranheza. De formas que esta pessoa que trabalha 1 hora, ela não pode jamais ser considerada empregada. Não é? Então, ela nas estatísticas das pesquisas oficiais, ela não está representada em nenhuma categoria? Ela não aparece na pesquisa? Aparece como empregada. Empregados. Ah, e tá. esse número, acredito eu, porque o IBGE não divulgou, mas acredito que seja algo em torno de 500 mil pessoas, né? E isso a gente fala só de mercado formal, né? Formal. Porque na realidade do mercado de trabalho é um pouco também diferente. Isso é um recorte do mercado de trabalho também, né, senador? Sim, esse trabalho bico sim, não é? E aí vem outra questão muito delicada, que são as pessoas hoje que estão recebendo benefícios, não é? Por exemplo, o benefício do seguro-desemprego, que segundo o IBGE nós temos hoje em torno de 9 milhões e 300 mil trabalhadores. Que também devem estar desempregados, que senão não receberiam o tal seguro, né? Mas na estatística do IBGE, esses 9 milhões e 300 mil trabalhadores são considerados empregados. E aí, eles voltam novamente a dizer que a OIT diz que eles têm que ser considerados empregados. E aí, nós fomos então novamente à cartilha da OIT. E a cartilha da OIT diz o seguinte, que quem recebe benefícios, inclusive em natura, não pode ser considerado empregado, e sim desempregado. Ou seja, são mais 9 milhões e 300 mil trabalhadores que o governo coloca como empregado. Olha que barbaridade. E aí é bem maior o número de empregados do que a gente imagina. O que isso representa para quem está se formando agora e vai também procurar um emprego? Ô, Tânia, mas me Que permite... tipo de horizonte isso... Mas me permite, além da história da cartilha da OIT, conforme o doutor Simar colocou, que é balizada a pesquisa, eu perguntei ao coordenador se estes 9 milhões e 300 mil trabalhadores que se encontram hoje no seguro-desemprego pode ser considerado desempregado. Ele respondeu, pode ser. Ele respondeu, pode ser. Poder pode. Pode ser, ou seja, ele está concordando, ele concordou comigo que esses 9 milhões e 300 mil do seguro-desemprego pode ser considerado desempregado. Portanto, por que está na estatística como empregado? Para enganar os empresários, empreendedores, o povo brasileiro, enfim. O senhor como empresário, aí vamos fechar aqui com 2 perguntas. A primeira é essa. Nessa conversa chegou a se falar dos desafios, questões da pessoa que está indo para o primeiro emprego? Sim. Chegou a se tratar disso? Sim. Hoje nós temos os jovens de 18 a 24 anos que acabaram de sair das universidades, estão aí à procura de emprego, não é? Isso representa hoje um percentual de 18,4% desses jovens. Se pensa numa política pública para essa faixa, tem algum... Com esse governo, não, né? Com esse governo, não. E aí nós temos também, Tânia, a geração dos neném, dos que não estudam e nem trabalham.
e muito menos têm a oportunidade de qualificar de um curso profissionalizante, melhor dizendo, que aí entra o Sistema S que eu tenho dito sempre, que arrecada bilhões para dar essa oportunidade a esses jovens e, no entanto, não dão. Né? Hoje nós temos algo em torno de 10 milhões de jovens de 15 a 29 anos que estão fora do mercado de trabalho. E isto, o IBGE não coloca como desempregado. Ou seja, por aí dá para se perceber que esta metodologia é literalmente errada. E aí eu concluo, se você me permitir, ao número que nós chegamos hoje de desempregado no Brasil. Se nós pegarmos, então, o 8,9, que são dados oficiais do governo, representando 9 milhões e 300 mil trabalhadores. Se nós pegarmos, então, os 2 milhões e 100 mil trabalhadores que são chamados desalentados, que na verdade são desempregados, segundo a OIT. Isso vai representar algo em torno de 2,6. Eu tenho até esses números aqui mais precisamente para a gente não cometer pecado. Tá. Então, esse desalentado representa 2,8. Se nós pegarmos, então, quem está no seguro-desemprego, que são 9 milhões e 300 mil trabalhadores, isso vai representar 9,22 do PEA, das pessoas economicamente ativas. Ou seja, isso representa, então, hoje um desemprego no Brasil de 20,4. E aqui eu não estou incluindo a geração neném e nem estou incluindo estes jovens de 18 a 24 anos que acabaram de sair das universidades. Se a gente incluir essas duas categorias, nós vamos ter um desemprego aí na faixa de 29,35%, somando aí 30 milhões de brasileiros desempregados no Brasil. A expectativa com a recessão econômica é que esses postos não sejam recuperados, esses postos de trabalho perdidos, e que o mercado não absorva esse contingente. Consequência disso, senador? É lamentável. Eu tenho dito sempre que com essa taxa Selic de 14,25 e com tendência de aumento, empresário nenhum neste país vai investir no seu negócio. O que a gente está a ver aí, você bem disse, sabiamente no início, que nós, nesses últimos 12 meses, o Brasil perdeu 2 milhões de postos de trabalho. Então, eu não vejo uma alternativa para este governo tirar o país dessa catástrofe econômica que o governo Lula e o governo Dilma nos colocou. E o resultado deste desemprego avassalador e crescente é a criminalidade. Lá no meu querido estado do Tocantins, nesses últimos meses, a criminalidade aumentou 156%. Então, eu digo que esse desemprego é um dragão jorrando fogo e que esse governo, com a incompetência e com a irresponsabilidade que lhe é peculiar, ainda não acordou para este gigante que está aí aterrorizado. Então, a gente encerra o nosso programa fazendo esse alerta sobre esse quadro grave e preocupante, né, senador? Agradeço a sua presença aqui no Argumento. Agradeço a você que nos acompanha pela atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.